Bom dia! Estamos mais uma vez aqui para trazer a palavra de vida até o seu coração. Essa semana vamos entrar em uma série maravilhosa. Vamos falar sobre como nos livrar das sobrecargas, como nos livrar dos pesos que muitas vezes são colocados sobre os nossos ombros ou colocamos sobre os nossos ombros e vamos perdendo as movimentações de Deus para as nossas vidas. Começando hoje, existe uma primeira atitude que nós devemos ter para nos livrar das sobrecargas. E essa atitude é a atitude de perdoar. E eu gostaria de usar um texto para falar sobre isso, que está em Mateus, no capítulo 18, no versículo 21. E a palavra de Deus diz que então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ah, queridos, Jesus aqui estava ensinando Pedro sobre a atitude de perdoar. Não importa o resultado, né? Aqui no caso, a versão fala 70 vezes 7, que é igual a 490, né? Agora, tem outras versões que falam 70 mais 7. Em outras traduções eu poderia citar, Jesus poderia ter dito, perdoe 100 vezes 10. A questão aqui não é matemática, a questão não é regras e a questão não é lei. Mas Jesus, ele estava ensinando a sempre ter uma atitude de perdoar. Quando Pedro ele falou sobre perdoar 7 vezes, ele estava querendo mostrar uma generosidade, dobrando o costume judaico, que era perdoar 3 vezes. Aí entra Jesus ensinando que o perdão não é uma questão de número, mas é uma questão de atitude. Meus amados, quanto mais guardamos ofensas em nós, quanto mais guardamos as palavras que nos feriram, mais sobrecarregados nós vamos ficando. Aquelas ofensas, elas vão criando pesos em nós, nos impedindo de caminhar. E vão acontecendo coisas dentro de nós. Aquela palavra, ela vai gerando uma mágoa, ela vai paralisando a nossa vida, a mágoa vai travando os nossos pés, a pessoa não consegue ter um fluir na sua caminhada. Ela não consegue ver uma manifestação de Deus na sua vida. E aí vai criando dentro dela algo terrível chamado raiz de amargura. E aí a vida vai ficando enraizada, embolada e nada flui, nada acontece. E aí muitas pessoas perguntam para mim o que está acontecendo com a minha vida. Eu não consigo melhorar aqui, eu não consigo melhorar ali. Eu me sinto angustiado o tempo inteiro. E aí nós vamos conversando, nós vamos ver que tem mágoa na história, que teve um ressentimento, que houveram palavras que feriram e que não foram tratadas. E às vezes nós imaginamos assim, já perdoei tanto, já dei tantas chances, não vou dar mais chances, não vou perdoar. A questão não é muitas vezes até colocar nossa vida em risco de forma física, não, mas eu estou dizendo que a atitude de perdoar para que o seu coração seja liberado. Nós perdoamos para a nossa própria vitória. Nós perdoamos para a derrota de Satanás. Nós perdoamos para a vitória de Deus sobre as nossas vidas. E nós perdoamos porque Jesus nos perdoou. Nós perdoamos porque fomos perdoados.
Jesus disse aqui na sequência desse versículo, ele conta a parábola do servo que estava devendo o seu senhor. E aquela dívida era muito alta, e aquele senhor viu que aquele servo não tinha como pagar, e ele derrama sobre aquele servo uma atitude de perdão. E ele perdoa a dívida daquele homem. Mais à frente, aquele mesmo homem que fora perdoado, ele se encontra com alguém que também estava devendo ele uma quantia muito menor do que a que ele estava devendo. E ele fica bravo, ele cobra, ele manda prender aquele homem, ele manda maltratar aquele homem. E então aquele senhor fica sabendo que ele não aprendeu, que a atitude que ele recebeu, que a bênção que ele recebeu, ele não multiplicou, ele também não teve a mesma atitude. E então foi cobrado dele até que ele pagasse o último centavo, para que ele pudesse aprender que não era uma questão financeira, o problema não era o tamanho da dívida que ele tinha, a questão era, eu fui perdoado, então eu também posso derramar perdão sobre a vida das pessoas. Sabe por que nós estamos andando tão sobrecarregados? Ficamos cansados, o nosso dia não rende. Porque várias vezes durante o dia está ali o nosso coração lembrando daquela palavra e entramos em certas situações ou em certos assuntos ou em certas rodinhas de conversa e nos lembramos das palavras que um dia nos ofenderam, que um dia nos maltrataram, nos magoaram. Queridos, libere essa carga da sua vida a partir de agora. Coloque diante de Deus o seu coração e diga: Deus, eu quero liberar o perdão para aquela pessoa que falou aquilo, que fez aquilo comigo. Por quê? Porque eu quero ter a minha vida liberada. O Senhor um dia me perdoou. O Senhor perdoou os meus erros, os meus pecados. Eu sou alguém amado. Eu sou alguém perdoado pelo Senhor. Eu posso perdoar. Mas para isso, Senhor, eu conto com a sua ajuda, porque perdoar não é fácil. Mas perdoar é uma atitude. Você perdoa e no dia a dia o Senhor vai encontrando espaço no seu coração para trabalhar. Ele vai encontrando no seu coração tamanha facilidade de ir te curando. Então, queridos, vamos ficar focados em liberar o nosso coração, tirando essa carga que vai nos maltratando diariamente. Às vezes você está há anos amarrado, acorrentado, está pesado os seus passos, o seu caminhar está difícil, em tudo que você planeja não dá certo. Pare por um momento. Reflita no seu caminhar, na sua história. Peça ao Espírito Santo: Senhor, tem alguém que eu preciso liberar perdão? Tem alguém que eu preciso perdoar? Então, nesse momento, eu quero fazer isso. Queridos, não vamos permitir que o inimigo maltrate as nossas vidas. Porque a palavra diz que lá na parábola, o homem que foi tão injusto em cobrar daquele que o devia tão menos, foi entregue aos verdugos para ser maltratado. Os verdugos eram homens, eram os carrascos que maltratavam, que castigavam. E hoje os verdugos são espíritos atormentadores. Quantos espíritos atormentadores têm atormentado vidas de pessoas boas, pessoas que estão querendo ver um fluir em suas vidas, mas aí as pessoas não param para pensar que estão magoadas há anos, estão ressentidas por ciúme, por um tratamento indiferente, por uma rispidez, por um comportamento. Abra sua boca hoje
E deixe o fluir de Deus vir sobre a tua vida e tire, se livre dessa sobrecarga, desse peso que Deus não te criou para viver debaixo de um jugo. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus está te fazendo um convite nessa manhã. Comece a se livrar dessas sobrecargas e comece a partir do perdão. Durante a semana vamos aprender sobre muitos outros passos que devemos ter, comportamentos que devemos ter para nos livrar dessas sobrecargas e termos a nossa vida liberada, pronta para receber de Deus e pronta para abençoar as outras pessoas. Perdão não é algo que eu sinto vontade. Perdão é uma atitude. Olha, eu até não estou com vontade de perdoar, mas eu vou perdoar em nome de Jesus. Eu tenho que ter essa atitude para que o meu coração seja liberado. E quando você tiver essa atitude, o Espírito Santo vai encontrar espaço em você, ele vai curar até outras feridas que estão ali por causa da falta do perdão. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus encontre em você um espaço para te fortalecer, te ajudar a tomar essa atitude e começar a ver uma vida totalmente livre, liberada para o fluir e a ação de Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã em nome de Jesus. Pai querido, eu oro nessa manhã, colocando diante do Senhor cada situação, cada motivo pela qual levou essa pessoa a ter essa mágoa, esse ressentimento, seja com pessoas próximas, seja com pessoas que não estão tão próximas, mas foram às vezes palavras que elas foram ouvindo, atitudes, Pai, que foram mudando o seu coração. Mas que a partir de hoje haja esse desejo em seu coração: eu vou ter a atitude de perdoar. Eu vou abrir a minha boca diante de Deus com o coração sincero e vou liberar. Pai, eu oro em fé, crendo que o teu amor, que o teu perdão, que a tua bondade pode vir sobre essa vida nessa manhã, ajudando-a, fortalecendo-a a ter atitudes que vão liberar a sua vida, Pai, para um fluir, para uma caminhada, quebrando essas cadeias, quebrando essas correntes. Eu oro em fé, junto com essa pessoa que me ouve, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua vida de forma rica e abundante, em nome de Jesus. Até amanhã, assim o Senhor nos permitindo. Tchau, tchau.